Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Hoje é dia de fazer mais que lives, compartilhar conhecimento com você que está aí em casa, que curte os nossos programas. Aliás, deixa eu falar com você que está aí em casa. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Não sabia ainda? Pera aí, deixa eu te convidar. Vai lá no YouTube, claro, depois dessa live maravilhosa que a gente vai ter aqui, e coloca lá no campo de pesquisa, lá no campo de busca, Rede Relâmpago, pronto. Se inscreva e acesse o nosso canal com todas as lives exibidas desde junho de 2020. Já são mais de 3 anos de lives sensacionais com vários assuntos: educação sexual, cultura, música, saúde, universo holístico, por que não? Tem o Vadimecum também, que eu mando beijo aqui para as grandes advogadas da Rede Relâmpago, enfim. Para a galera toda que está por aqui, Relâmpago nos Esportes, olha aí, o canal da Rede Relâmpago no YouTube tá lá, prontinho para você. E aí, deixa eu dar uma boa noite aqui, olha, pro Wagner, que dá boa noite a todos, Wagner, Iraoxum também, Ellen Kathleen, obrigado, cheguei, ela já anuncia que chegou, seja bem-vinda. Ricardo Silva, 28, também fique muito à vontade, porque hoje a gente tem o Universo Holístico com a Dilma Oliveira, essa super amiga, já não é nem mais especialista, não é nem mais profissional, como eu chamava no início das lives, é uma amiga. Eu vou chamar aqui a Dilma Oliveira, é a nossa terapeuta holística, que hoje trouxe um convidado, que é o psicanalista Kleber Fervença. Ele é psicanalista e terapeuta integrativo. Gente, deixa eu chamar primeiro a Dilma, para dar uma boa noite para ela também apresentar um pouquinho aqui. Vamos lá? A Ellen, eu vi você na festa Kelly Jorge. Deixa eu mandar um beijo, aliás. Beijo para Kelly Jorge, querida, que ontem completou 500k, são 500 mil seguidores, e ontem deu uma festa maravilhosa. A Rede Relâmpago foi convidado para estar por lá. Muito obrigado, Kelly Jorge, aqui no ar ao vivo, falando com você. Pimenta Amarela, as lojas de Pimenta Amarela, não esqueçam de ir lá, também no perfil Pimenta Amarela, tem muita coisa legal para você curtir lá, para você poder adquirir. Eu já tenho meu boné, já tenho meu chaveiro, Bom, já convidei aqui a Dilma, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver se a Dilma vai poder participar aqui. Já mandei para ela o convite. Para a Dilma, aceita? Universo Holístico já com Dilma Oliveira e com o psicanalista Kleber Fervença. Mandei aqui o convite para a Dilma iniciar com a gente os trabalhos. Gente, a Rede Relâmpago já tem 3 anos fazendo lives maravilhosas por aqui. E é claro, mandei de novo aqui o convite para a Dilma, muito bem. Opa, convidando de novo. Vamos ver o que deu. E a Rede Relâmpago há 3 anos fazendo programas sensacionais. Mais que lives, né? Para você que já está ligado, para você que já está acostumado já às nossas lives maravilhosas, sabe que a gente faz mais que lives. A gente compartilha conhecimento. Beijo para a Suzana Siqueira, para a Regininha Monteiro, que também está por aqui. Bom, já mandei o convite para a Dilma, não está pegando não, rapaz. Cadê? Dilma saiu da live e entrou e saiu. Isso, boa, Ellen. A Ellen está me ajudando. Ellen Kathleen, obrigado, viu? Ela entrou e saiu, isso mesmo. Ela entrou e saiu. Então, vamos aguardar aqui a Dilma Oliveira poder voltar aqui para a gente poder começar esse papo. Gente, pelo que a Dilma me apresentou aqui, ele vai falar sobre um tema, nosso convidado hoje, chamado tanatologia. Tanatologia. Eu procurei no Google o que seria, mas é claro, ele vai com toda a propriedade, igual um professor. Gente, olha só, eu me sinto como se estivesse numa aula, uma sala de aula, sentei agora aqui na sala de aula e eu tenho os especialistas para poder me dizer aqui o que são os assuntos. Tanatologia, ele vai explicar tudo. Fiquem ligados. Beijo para a Elisângela Santos, para o Bruno Guimarães, grande Bruno, Conexão Luz, obrigado. Tanatologia, daqui a pouquinho o nosso convidado estará por aqui. Deixa eu ver se a Dilma chegou. Pronto, Dilma, deixa eu convidar. Pronto, convidei. Vamos ver agora, a Dilma aceita o convite aí, Dilma. Pronto, foi? Vamos ver se a Dilma vai aparecer agora e vai dar boa noite aqui para a galera que está chegando aqui na Rede Relâmpago. Se inscrevam no canal. Olha aí, Dilma Oliveira, atenção. Boa noite, Dilma! Gente, vocês aí que entendem aí desses babados aí de internet, boa noite para todo mundo primeiro. Por que eu não consigo te ver, Vitor? A câmera fica escura para mim. Você não está conseguindo me ver agora, é isso? Não, fica escuro para mim. Alguém sabe me dizer o porquê?
Então, eu vou fazer a pergunta diferente, tá, gente? Vocês conseguem ver nós dois, né? Se a galera de casa conseguir ver nós dois, tá ótimo, tá tudo bem, a gente pode prosseguir. Aí não tem problema, porque a live depois ela fica gravada e aí todo mundo vê aí, né? Dá para ver todo mundo. Não, atenção, a galera que está em casa aí vendo. O Bruno está dizendo que sim, consegue ver nós dois. Olha lá, olha, a Suzana também. Então tá ótimo. Graças a Deus, legal. Pena que a Dilma não vai me ver, eu também. Eu estou vendo a Dilma, eu estou te vendo, Dilma. Como é que você está, amigo? Como é que você está? Um cheiro bem gostoso para você, uma saudade imensa. Receba meu abraço, mulher. E como é que você está? Quer mandar beijo, abraço para alguém? Por favor, fique à vontade. Quero mandar beijo e abraço para todo mundo. Meu pai, para minha mãe, para todo mundo. Um cheiro, meu povo. Eu estou tão feliz que vocês estão aqui com a gente. Quero agradecer imensamente, assim, por mais essa live maravilhosa aqui com o Vitor, com vocês. Aproveitem para mandar perguntas também, que a gente vai estar convidado hoje, hein? O Kleber já está aqui com a gente. Isso aí. Vamos vir com o convidado hoje, que é o Kleber Fervença. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá, está aqui, convidar. Kleber, pronto, muito bem. Convidei agora o Kleber Fervença, que vai entrar nos nossos estúdios aqui. Ele que é psicanalista e terapeuta integrativo. Seja bem-vindo à Rede Relâmpago, Kleber Fervença. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Muita alegria estar aqui com vocês nessa noite, aqui para trazer informação. Prazer, meu querido, te conhecer. A Dilma já conheci de outras lives. Noite de esclarecimentos nessa noite aí. Obrigado pelo convite. Esclarecimento, é isso que a gente precisa. Na verdade, é uma aula que você vai dar para a gente, Kleber, junto com a Dilma aí, ó, grande profissional. Para a galera de casa, atenção, que hoje, gente, como vocês sabem, a gente... Primeiro, quero agradecer o Kleber, claro, com certeza, tapete vermelho para ele, para a Dilma também, para a galera toda de casa. Gente, estamos nos aproximando de uma data simbólica, né? Que é o dia 2 de novembro, que é o dia de finados, né? E como vocês sabem, aqui no Universo Holístico, a gente cuida da alma, da espiritualidade, do autoconhecimento, né? De tudo de bom para que todo mundo possa viver essa vida de uma maneira mais leve e mais legal, né? Sem medos, sem nada. Muito bacana, legal. Isso é o que a Dilma Oliveira sempre passa aqui todo mês, que ela está aqui com a gente, né, Dilma? E o seguinte, hoje nós recebemos do Kleber Fervença, que é psicanalista e terapeuta integrativo, né? E ele vai falar sobre um tema muito bacana, assim, que deixa todo mundo com medo, assim, todo mundo, meu Deus, o que vai ser isso, meu Deus? Bom, já diziam as pessoas da rua que, gente, a morte é uma coisa que acontece. E é isso mesmo. É a única certeza que a gente tem na vida, né? E ele vai falar sobre um caso, sobre um tema chamado... Eu nunca tinha escutado falar, viu, Kleber? Tanatologia. Gente, o Kleber tem um currículo extenso, vasto, daqui a pouco a gente vai falar mais, mas ele vai falar um pouquinho sobre tanatologia. Quer saber o quê? Segundo o Google, é a teoria ou estudo científico sobre a morte, suas causas e fenômenos a ela relacionados. Para a medicina legal, também está ligado à rotina de realização de autópsias. Bom, ninguém melhor do que o professor Kleber Fervença para explicar um pouco. Primeiro, Kleber, antes da tanatologia, para fazer uma confusão na sua cabeça. Você é psicanalista, como surgiu essa profissão para você, meu amigo? Como é que você começou tudo? Exatamente pelo tema que nos traz nessa noite, né? Eu sempre me interessei pelas áreas da psicologia, da psicanálise, da saúde mental. E com a morte do meu pai, né? Meu pai teve um infarto fulminante. E aí minha mãe, que era uma coisa só com meu pai, ela iria morrer na sequência, né? De tristeza mesmo, pela depressão que ela estava. E aí, no desespero de tentar salvar a minha mãe, eu fui atrás das formações. E a primeira formação que eu fiz foi hipnose, porque tinham falado que a hipnose conseguiria reverter alguns quadros depressivos, e eu tive um grande êxito com a minha mãe. E aí as amigas da minha mãe, que estavam em depressão, começaram a me procurar,
E quando a gente se deu conta, eu já estava já nesse meio, e até que eu fiz a especialização, né? É uma especialização dentro da graduação, que é sobre perdas e luto. Na verdade, a tanatologia, ela vai além da morte. Toda perda irreparável é tido como luto. Então, um divórcio pode ser um luto, a perda de um emprego de anos pode ser um luto, a perda de uma amizade de anos pode ser um luto. E a gente, então, entende como funciona a mente de quem perde. Sabendo como funciona essa mente sobre a perda, eu consigo reparar e consigo conduzir esse processo de maneira mais rápida. E assim a gente fechar esse ciclo de luto. Entendi. Olha que coisa. Dilma, a gente fala muito sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. Eu queria saber o que mais te atraiu sobre o trabalho do Kleber. Uma perguntinha que você tiver a ele, por favor, pode iniciar os trabalhos. Tá bom, vamos lá. É assim, só para começar a história aqui, né? Quando eu era cuidadora, minha irmã colocou um apelido em mim. Para que vocês entendam, tá? Anjinho da morte. Por quê? Porque eu só pegava paciente em estado terminal. E sempre que eu era, tipo assim, a cada 3 meses eu tinha que mudar de trabalho, era mais ou menos assim. Então, a morte foi algo com que eu convivi. Eu vivia naquela coisa, né? Era 24 horas, assim, tipo, em alerta, né? Esperando o momento e tudo mais. E aí, é interessante porque eu não foi algo que esse tema foi algo que nunca me assustou. Eu não tinha medo, eu não tinha. E aí depois eu tive umas rememorações de vidas passadas e eu percebi que isso é algo que eu já venho trazendo já de outros momentos, né? Essa questão com a morte e tudo mais. E eu sempre procurei estudar, conhecer terapeutas, pessoas que trabalham com isso. E a vida vai me colocando, né? Quando você está no caminho certo, a vida vai colocando as pessoas, certo? Tudo mais. Então eu passeando, assistindo a live de um amigo, querido amigo, o Mário, vejo o Kleber. Eu digo, opa, e aí como eu não sou boba nem nada, né? Já trago para perto. Já trago para perto de mim. Aí já mandei o convite para ele, Kleber, e aí, vamos fazer uma live junto? Ele está prontamente, com toda a disponibilidade, que é uma coisa assim, que eu gostaria de deixar. Eu quero te dar os parabéns, Kleber, por essa disponibilidade, por ser essa pessoa que traz esse tema com tanta amorosidade, sabe? Com tanto carinho. A gente está precisando, né? E Sim. eu queria te perguntar o seguinte: você falou que começou o seu interesse quando o seu pai faleceu, você viu que sua mãe não ficou bem e tudo mais. Mas assim, como é que foi para você perceber que isso é algo... Quando foi que você entendeu que isso é algo que faz parte da nossa vida? Essas perdas, essas parceiras. Então, antes da perda do meu pai, a perda do meu pai foi a mais significativa, mas até então eu também não sabia, não tinha conhecimento que existiam outras formas de luto, que não a perda de um parente querido. E aí o que aconteceu? Na época do Covid, que a coisa ficou doida para todo mundo, né? E muita gente ficou desesperada, e a gente percebeu, igual disse o colega logo no início da live, é tema tabu. E tudo que é tabu, as pessoas tendem a não conhecer. Já é tabu por causa disso, por falta de conhecimento. Né? A gente tinha até algumas crendices que falar da morte era atrair a morte. Então, para que a morte não fosse atraída, a gente nem se falava, bate na madeira, não sei o que, tinha toda essa... E aí, engraçado que todo mundo sabe que é inevitável, que é a única certeza, porém, justamente por causa do Covid, os consultórios começaram a ficar extremamente lotados e se percebeu o quê? Que as pessoas sabiam muito pouco, inclusive os profissionais da área da saúde mental.
Então, é uma ciência extremamente nova, né? Ela nasceu nesse século nos Estados Unidos, então ainda é muito novo ainda tudo. E se percebeu a evolução de quem estudava a respeito, de como poderia ajudar muito mais e muito melhor e mais rápido as pessoas que passavam pelo processo de luto. Então, assim, depois que eu perdi o meu pai, alguns anos depois, eu passei por outros processos consecutivos de luto, mas agora consciente também. Então, assim, eu tive um divórcio, eu tive uma exoneração de um cargo público depois de 16 anos, a perda de um cargo religioso dentro de um movimento religioso. Então, assim, foram várias perdas consecutivas juntas, e ainda bem que eu estava estruturado nisso, né? Porque eu pude olhar com clareza e com seriedade para saber o que tinha que fazer. A dor é inevitável e o luto é natural. É importante falar sobre isso. Só que, em alguns casos, ele se torna patológico, ele se torna realmente um transtorno mental. Isso já tem lá no DR, que é o Código de Manual de Transtornos, que é uma coisa nova, que entrou este ano, para vocês terem uma ideia, como tudo é novo ainda dentro da medicina. E quando você tem esse diagnóstico, quando você não consegue sair do luto, aí sim é um olhar que a gente tem que olhar com um cuidado maior e tem que entender o que fazer, né? Não pode ser qualquer profissional, tem que ser um profissional que tem esse olhar voltado e afiado para isso, para ajudar de verdade a pessoa. Não estou menosprezando, obviamente, nem os psicólogos, nem psicanalistas que não têm especialização, mas eu vou falar como profissional da área. Me ajudou muito mais, muito mais. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um esclarecimento, né? Quando eu perdi meu pai, a tendência da minha mãe, no ato depressivo, era falar e chorar a respeito do meu pai. Isso algum tempo, né, depois também da morte. E como eu não tinha o conhecimento, qual que era a minha ideia? Era tentar fazer minha mãe parar de falar sobre ele para parar de chorar. Então, qual que era a minha ignorância? Se ela fala e ela sofre, então é melhor ela não falar. Que é exatamente, hoje eu entendo que é exatamente o processo inverso. Quanto mais fala e mais se esvazia, mais leve fica o coração. Então, exatamente. Então, as pessoas deveriam ser motivadas a pôr para fora mesmo. Só que o que normalmente acontece? Fica cansativo às vezes, porque a pessoa ela tende a ser repetitiva, né? Ela vai falar a mesma coisa muitas e muitas e muitas vezes sobre aquilo. Então como a gente brinca, né? Vai santificando aqueles que morreram, né? Porque era a melhor pessoa, os defeitos vão sumindo cada vez mais, e isso também é preocupante, porque vai perdendo um pouco do senso da realidade mesmo, né? De quem era, do que realmente ficou. E aí a gente vai entendendo e vai sabendo aonde andar nesse caminho aí, acolhendo a pessoa, a dor da pessoa, mas também ajudando ela a se libertar. Porque a coisa mais complicada que eu vejo nesse processo todo é não saber o que fazer. As pessoas não têm a informação, na verdade, de como realmente podem ajudar alguém que está passando pelo luto. Eu conheço muitas pessoas que estão no luto há anos, mas não conseguem sair dele. Então, assim, a vida parou. E aí se torna realmente algo preocupante, quando alguma área da vida ficou parada por causa da partida de alguém. Então, são as pessoas que não conseguem reconstituir a vida afetiva, ou a vida sexual, ou a vida profissional, ou a vida de estudo. Por quê? Porque ficou preso lá atrás com alguém que partiu. Então, a função nossa é fazer com que essas pessoas restabeleçam a vida, que consigam voltar a viver plenamente, que com certeza absoluta era o sonho de quem foi embora, né? Verdade. Olha aqui, ele é cirúrgico, gente. Kleber Fervença é cirúrgico. Eu quero agradecer a Dilma de novo. A Dilma é danada. Mas quando ela aponta para a pessoa, ela diz assim, o profissional é de mão cheia. Até então eu pensava...
Até então, até antes de começar esse programa, gente, eu pensava que o luto se traduzia em morte, acabou. A pessoa morre e acabou. Não, são vários tipos de luto. O luto, Muitos. né, que a pessoa sai do trabalho, foi demitida, por exemplo, do trabalho, né? Foi demitida. Isso, de pet. A pessoa foi demitida, e aí é um tipo de luto. A pessoa se separa, é um tipo de luto. Uma amizade. Então, quer dizer, não tem a ver, não é 100% morte, não, gente. Não é 100% porque morreu. Não. O luto tem a ver com qualquer tipo dessas coisas que te agradam, que trazem apego, e aí você não tem mais. E outra, Exato. a curiosidade agora desse bloco que você falou, a gente sempre pensa, né? Olha, vamos evitar falar de papai, porque mamãe chora e tal, vamos evitar isso, aquilo. Não, o Kleber, ele recomenda que se fale, sim, esgote todas as possibilidades de choro, e chora mesmo, põe para fora, fala o que tem que falar, para não deixar isso bem guardado, e aí faz até um mal, né? Enfim, gente, olha que coisa. É como se aprendesse a ressignificar a dor do luto. Aliás, o que o Kleber fala na postagem dele lá no Instagram. Kleber, explica pra gente como é que a gente pode, o pessoal de casa, aprender a ressignificar o luto. Não ter medo do luto, conseguir viver e conseguir passar por ele. Foi o tema da minha live um pouco antes dessa. Olha que maravilha. Está lá no meu Insta também. Eu consegui assistir. Eu adoro as lives. Mas assim, vou tentar resumir, né? A primeira coisa é encarar que o luto, que essa dor, ela existe, né? Ela aconteceu, a perda, o rompimento aconteceu. Toda negação a respeito disso já é um problema. Não, eu sei, meu pai faleceu. Realmente eu gostava e amo meu pai. E aí tudo aquilo que eu tinha programado, planejado de fazer, que porventura ele estivesse junto, não morre só a pessoa, morre todos os sonhos com aquela pessoa, né? O luto ele é muito além do que a pessoa é o que ela representa, é a rotina toda que ela preenche. O que eu preciso entender? A dor, ela não some. O que a gente faz é ressignificar a dor, ou seja, a gente transforma a dor. E como que se transforma essa dor para que a gente consiga aprender e conviver de maneira mais leve, não ficando preso em uma das fases do luto. Então, vou tentar traduzir isso. O luto tem várias fases, né? Eu tenho a fase do choque, que é quando eu recebo a notícia, tem a fase da negação, que é aquela, eu não acredito que realmente foi embora. Tanto a negação, ela é super comum, e não é uma sequência, tá, gente? Às vezes começa pela negação, às vezes começa pela raiva, depende do que aconteceu, depende de um monte de coisa. E aí, assim, por exemplo, até a gente entender realmente que a pessoa partiu, às vezes pega o telefone para ligar, ou seja, algumas coisas no automático, até a gente entender realmente que a pessoa não está mais lá. Aí tem a fase da revolta, né? Por que ele foi embora? Por que Deus tirou? Ou por que tão novo? E aí a gente começa se teve um culpado, então, entre aspas, pior ainda. Se não tem, a gente às vezes arruma o culpado, né? Morreu porque foi o médico que foi negligente. Morreu porque, então, começa a se procurar culpados também para tentar aliviar essa dor. Aí tem a fase da culpa, né? Devia ter falado que eu amava, devia ter aproveitado melhor o tempo, devia ter feito diferente. Então, são muitas fases. Conforme a fase que eu fico preso, é a fase que vai dar consequências, é onde vai estar a minha dificuldade maior. O que eu devo entender? Eu devo, então, ressignificar aquela fase. Eu devo soltar aquela fase. Então, se eu estou ainda na raiva, na revolta, procurando a justiça, que os culpados paguem, enquanto eu estiver preso nessa raiva, não tem como ressignificar. Por quê? Porque eu fico... É como se eu me fechasse completamente o meu coração para qualquer outro tipo de justificativa. Agora, você imagina, se a pessoa está esperando um processo judicial para que haja condenação de alguém, isso pode levar anos. Eu estou dizendo que a pessoa vai parar na vida durante anos. Pior, às vezes ela espera anos e aquilo que ela esperava não ocorre,
que seria a condenação de quem ela acha que é culpado. E aí a vida da pessoa vai amargurando e vai se fechando. Eu fiz uma live ontem falando que alguns órgãos podem serem drasticamente atingidos quando o luto quando não se encerra o luto, quando ele fica preso em uma dessas fases. Então, no caso da raiva, por exemplo, é como se eu estivesse tomando veneno para o fígado. E aí esse fígado pode desenvolver um câncer, esse fígado pode desenvolver uma cirrose hepática, uma série de coisas que a medicina não vai entender exatamente como que surgiu aquilo, porque, vamos supor, eu não bebe, mas deu cirrose como? Por causa dessa raiva que ficou guardada lá. Então, volto a falar, é como se a gente tomasse o veneno esperando que o outro morresse. Só que o outro não vai morrer. Quem vai morrer é a gente. E aí, é muito triste, e é por isso que é aí que a gente traz a consciência. Será que a pessoa que partiu gostaria de te ver assim, amargurado, triste, querendo vingança, parado na sua vida, não conseguindo viver? E aí a pessoa sempre vai falar, não, claro que não, a pessoa me quer feliz. Então, por você e por ela, em honra a ela, vamos fazer diferente? Eu costumo dizer que a gente perdoa, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente tem uma religiosidade, é porque a gente entende que toda vez que eu tenho uma mágoa e uma raiva de alguém, eu tranco esse alguém dentro de mim e toda a sujeira que esse alguém vai fazer fica lá dentro de mim. Eu trabalhei 17 anos no sistema penitenciário. Então, eu falo de algo que eu conheço. Né? Normalmente, as celas elas ficam em superlotação. E por causa da superlotação, a sujeira fica grande e acumula-se muita sujeira. E aí vai atrair o quê? Atrai muito rato. Né? O presídio é os lugares que mais rato tem em toda a face da Terra. Por causa dessa sujeira que fica. A mágoa é exatamente isso. É um preso que eu tenho dentro de mim, no qual eu fico alimentando e ele joga sua sujeira para dentro até o meu corpo adoecer. Então, eu libero perdão, não é que porque ele tenha razão, é porque eu não quero ficar doente, eu quero ficar livre. E aí eu libero essa pessoa junto, porque não traz nenhum tipo de benefício a tentativa de vingança. Literalmente não traz mesmo. E quando a gente entende que tudo é uma questão de energia, todo mal que eu faço a alguém, automaticamente vai voltar para mim. Então eu tenho que aprender a soltar também. Em bem de todo o sistema. Imagina, eu sou pai de um casal de adolescentes. Imagina eu indo para uma cadeia atrás de uma vingança. Quem está sendo vingado aí? Fica a pergunta. Porque aí eu vou preso porque eu matei o assassino do meu pai, por exemplo, e aí os meus filhos ficaram sem pai também. Então é uma repetição de desgraça. Né? E a gente não quer isso, a gente quer a vida. Nosso trabalho é esse. Eu falo demais, se você não for cortando, eu vou falando. Tu tá falando aqui uma coisa que tá me vindo aqui. Teve uma paciente, que foi a paciente que eu passei mais tempo assim, com ela, que foram 2 anos. Ela era super saudável, só que ponto chega a questão. Ela era super saudável, daquelas mulheres que faziam tudo. Era nova. Para os padrões italianos, era uma mocinha, 69 anos. Então, assim, ela comprou um apartamento com o esposo. Quando eles compraram um apartamento, foram morar no apartamento, ele faleceu. E ela entrou num processo de luto e não saiu mais dele, entrou consequentemente em uma depressão. Dessa depressão, começaram a vir como a gente está falando aqui dessa questão psicossomática, né? Os órgãos começaram a adoecer, ela desenvolveu um câncer. Então, enfim, passou 2 anos acamada, entre indas e vindas do hospital. Tudo isso devido a essa questão do luto que não foi trabalhado. Para a gente ter uma ideia aqui do quanto tudo isso é sério. Por isso que eu fiz questão de trazer o Cléber, porque principalmente a data também. Uhum. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sei se vocês sabem. A Dilma sabe porque ela já viu várias lives minhas, já está craque no assunto. Mas tem um tipo de hospital que chama hospice, que é um hospital onde se leva pacientes terminais. E lá, normalmente,
normalmente nesses hospitais, quando eles são bem estruturados, Eu trabalhei eles têm um profissional de tanatologia. Um não, às vezes tem vários. E aí, por que tem esses profissionais? Porque o profissional, dentre as muitas possibilidades de trabalho, uma delas é o trabalho de desapego mesmo, tanto da família quanto do próprio, né, de quem está doente. O que muitas vezes acontece? As pessoas que estavam já desenganadas voltam a viver. Por quê? Porque se identifica que é o luto. Esse luto, esse exemplo que você deu, por exemplo, e aí se traz consciência, vamos supor, um profissional trouxesse consciência para essa menina, que na verdade ela pode honrar esse namorado, esse noivo que foi embora, vivendo e não partindo junto com ele, né? Porque é uma ilusão mesmo, é que a dor é tanta, é igual a pessoa que comete um suicídio, que ela não quer morrer, ela quer se livrar da dor. Mas por falta de conhecimento, por falta de uma série de coisas, ela acaba optando pelo caminho que ela acha que é mais rápido. Então, quando se encontra um profissional que sabe fazer a intervenção, o resultado é muito bom e salva não só a pessoa, mas salva toda a família. Porque eu costumo dizer que quando uma pessoa se suicida, é como se ela pegasse o esqueleto dela e colocasse no armário dos pais, por exemplo. Todo dia que o pai abrir o armário vai lembrar lá do filho, vai se culpar, por que eu não vi que ele estava dando sinal, que queria se matar. E aí, gente, é uma coisa tão séria, tão complicada, além de tudo mais, os pais ou quem convivia com aquela pessoa que cometeu suicídio, e eu quero deixar aqui registrado, porque muitas pessoas não sabem, quem ficou vivo vai responder criminalmente até se provar que realmente é a pessoa que tirou a própria vida. Então todo mundo é suspeito de homicídio, até que se prove que é um suicídio. Aqui na minha região, eu sou de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo. Quando a gente faz as imersões de tanatologia, que é uma imersão própria para isso, e as pessoas passam um dia inteiro passando por experiências, e alguns acham que nossa, vai ser sobre morte o dia inteiro, que coisa horrível, que coisa gótica. Não tem nada a ver, mas né, é por causa do imaginário mesmo. Muitos casos de pacientes que vieram, de pessoas que vieram com ideias suicidas, saíram dessa imersão com uma ideia aversiva a tirar a própria vida. Por quê? Porque lá passa por alguns processos que trazem essas consciências. A hora que eles veem a mãe e o pai respondendo criminalmente, por exemplo, por algo que eles acharam que não ia ter consequência nenhuma, que seria só eles que iriam sofrer, aí eles acordam. É como se acordasse para a vida, sabe? Pois é. Olha que coisa, gente. Essa é aula, gente. É aula. É Dilma Oliveira e Kleber Fervença. Dilma, terapeuta holística, Kleber, psicanalista e terapeuta cognitivo, não é isso? Integrativo. Olha, gente, é uma aula que a gente está tendo aqui sobre lutos e perdas. Deixa eu ler aqui, deixa eu mandar um beijo aqui, boa noite para a galera toda que chegou aqui, olha aí. A Edna Siqueira está mandando que é um programa especial. Hoje é especialíssimo, Edna. Você falou tudo, é especialíssimo mesmo. Boa noite para a Alain, para a Alicia, para a Cleice, para a Paula também, para o Cláudio Bebê Monstro, e aliás, beijo para ele. Ontem ele estava lá na festa da Kelly Jorge, beijo para a Kelly Jorge, fez uma festa maravilhosa lá com muitos artistas. Ele faz uma pergunta aqui, queria saber sobre perdão. Não se perdoar, sonhar que está perdendo perdão. A gente já falou sobre isso, né? O Kleber falou sobre, inclusive, você manter preso na prisão, né? Uma pessoa ali que está ali refém do seu perdão. Não é muito legal, né? Aquilo ali é uma coisa ruim para a alma. Fabiola Nascimento, boa noite. Boa noite para o Emerson também. A Flavinha Esteves diz aqui, olha, tive uma amiga que se suicidou depois de 2 irmãos. Oi? Deixa eu só fazer aqui um adendo, aí tu fala já essa da Flavinha. Em relação a essa questão do perdão que o rapaz trouxe, que ele sonha pedindo perdão, eu quero só falar que a respeito dos sonhos, muitas vezes os sonhos, eles são questões que o nosso subconsciente está trabalhando, tá? Então isso aí, a partir do momento que a pessoa começa a sonhar com uma certa frequência, nós que somos
dessa questão espiritualista, que acreditamos em vida após a morte, nós sabemos que também existem projeções do corpo, né? Projeções astrais, onde você vai, encontra a pessoa e pede perdão e tudo mais. Mas, na grande parte das vezes, como é repetitivo, é como se você estivesse recebendo uma mensagem do seu subconsciente, ó, perdoa, perdoa, libera, libera. E aí você vai tendo esse sonho até que um dia você só perdoar, e aí esse sonho já não faz mais. Pronto. Ah, entendi. O perdão visto aí pela terapeuta Dilma Oliveira. Aliás, a Dilma falou sobre sonhos. Aliás, umas lives anteriores, a gente falou sobre sonhos, sobre sair do corpo. É bem bacana, bem legal, gente. A Dilma traz experiências maravilhosas aqui. E sempre no finalzinho tem um recado que ela quer dar. Para a galera que acompanha o Universo Holístico, sabe muito bem que a Dilma, nesse momento estão chegando ali alguns telegramas para ela, estão chegando algumas mensagens para ela, recadinhos. A Dilma é uma antena parabólica, onde, não, calma aí, espera que eu estou fazendo a live, pô, espera aí, que eu já vou dar o recado, espera aí para cá, espera aí para lá. A Dilma é sensacional, gente. No finalzinho ela tem o recado, ela está guardando o recado ali. Todo final ela manda uma mensagem legal ou um recadinho para você que está aí em casa. Olha, Flavinha Esteves, vamos ver aqui que ela falou que ela teve uma amiga que se suicidou depois de 2 irmãos que fizeram o mesmo. A mãe idosa passou pelo suicídio de 3 filhos. Gente, que superação. A alma fica em pedaços, né? Essa pergunta vai para Dilma. Dilma, como é que fica a situação dessa mãe, cara? Deixa o Kleber falar primeiro, e aí depois eu faço um adendo. Kleber, Então, ela falou, eu tenho várias formações em várias linhas, né? No caso dela, me chama muita atenção, eu falaria dela fazer uma constelação familiar, essa mãe. Por quê? O suicídio dentro da constelação familiar pode representar pessoas que foram excluídas no sistema. Então, pessoas que não foram vistas por algum motivo. Um tio que foi descartado da família porque de repente era homossexual. Um avô que de repente fez alguma coisa e era tido como ladrão, então foi excluído. Então, o suicídio dentro da constelação, uma das possibilidades pode ser pessoas que não foram vistas, ou abortos que não foram reconhecidos. Então, aí a tendência é se repetir essa história pela família. Quando nós fazemos uma constelação familiar, isso cessa, porque aí quem é excluído é incluído, e a pessoa então começa a ter a consciência que, na verdade, era um recado que tinha que ser dado para a família, no sentido de não excluir mais ninguém também. Deixa a Dilma falar. Fala aí, minha querida. Eu ia falar também da constelação, mas assim, tem um ponto que é bem interessante da gente colocar aqui, que é o seguinte: sabemos que viemos com determinados padrões, com o passar do tempo, vamos adquirindo determinadas manias, determinados medos, determinados traumas. Então, tudo isso vem acumulando. Essa questão da constelação que o Kleber colocou aqui é muito interessante. Por quê? Existe a questão de antepassado, né? Nós somos o resultado de nossos antepassados. Então, a gente vem trazendo. Pode perceber que em muitas famílias vão se repetir histórias, né? As histórias se repetem. Por exemplo, na minha, era para eu ter tido a mesma vida que a minha mãe teve, que a minha bisavó teve, mas eu cortei isso. Por quê? Porque eu acessei essa informação antes. Então, eu trabalhei tudo isso aí. É um sistema que a gente chama de biodescodificação, que é um cara que acho que ele é espanhol, se eu não me engano, Henrique Corbeira. Ele faz um trabalho belíssimo em cima disso, desse perdão do antepassado, desse pedido de perdão, né, esse reconhecimento. E aí, quando a gente fala em suicídio, muitas vezes todo mundo quer apontar, né, o dedo. Porque foi fraco. Porque é falta de Deus. Porque é falta de fé. Porque isso, porque aquilo. Gente, no momento que a pessoa está cometendo o ato, eu sei disso porque eu tentei, tá? Em um determinado momento da minha vida, eu me vi tão desesperada com a questão parapsíquica, desequilibrada e tudo mais, que eu tentei. Mas
Não deu certo. Vaso, segundo vaso ruim não quebra tão fácil. Sou eu por Graças a aqui, Deus. beleza. Mas isso foi, eu era bem adolescente ainda, né? Não sabia, não fazia ideia do que estava fazendo. Então eu posso falar que na hora o que você mais quer é que alguém chegue e diga assim, tire daqui, não me deixe fazer isso. As pessoas não querem, elas querem, como o Kleber trouxe tão bem aqui, acabar com a dor, né? Com a dor que elas estão. Aí a questão toda é a mãe como é que essa mãe, Kleber, agora eu jogo a pergunta para ti de novo, como é que essa mãe vai poder seguir em frente com esses três, né, além da relação familiar, uma mãe que passa por isso, como é que ela pode ressignificar essa, tem alguma coisa que ela A pode primeira, fazer? a primeira coisa que eu falo, né, quando a pessoa me procura, tudo foi do jeito que tinha que ser. Então, assim, isso já traz um certo alívio, né? Não tinha nada que essa mãe pudesse fazer, na verdade, que pudesse prorrogar um dia de vida, uma hora de vida desses filhos. Então, por quê? Porque é como se eles tivessem que cumprir uma missão e eles cumpriram a missão. É óbvio que não é agradável para a gente saber que quando se fala que a pessoa tirou a própria vida, parece que foi realmente uma escolha só, né? Mas uma série de fatores, e implica também a parte da religiosidade, da crença de cada um, que cada religião vai trazer uma conotação, mas eu falo para essa mãe, independente da religião que seja, que ela seja grata pelo tempo que ela pôde ficar. Porque é óbvio, não é a lei natural. A lei natural é que os pais, né, possam ir antes do que os filhos. Mas a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer. Então, a primeira coisa é isso, ela entender que não tinha nada que ela podia fazer, livrar essa mãe dessa culpa. Porque o que eu sinto mais das pessoas que perderam filhos ou parentes que se suicidaram, a primeira pergunta como que eu não vi? Como que eu não percebi que ele estava dando sinais? Como que eu deixei acontecer? E aí fica procurando coisas como se ela pudesse evitar aquilo. Então a pessoa ia ficar tentando até conseguir. A não ser que ela mudasse de ideia a pessoa. Mas aí a pessoa tinha que mudar a ideia, a construção dessa ideia de suicídio, que é trazer essa consciência que o que ela quer se livrar é da dor e não da vida. Segunda coisa, que ela precisa... Porque aí depois vem uma revolta. Por que eles fizeram isso comigo? Né? É como se, na verdade, se jogasse a dor do abandono também daquela mãe. Poxa, imagina essa mãe que perdeu 3. Eu imagino que a primeira coisa que passe eles viram que eu passei quando perdi o primeiro. Né? E aí me repete a história, e depois me repete a história de novo. Então é como se não tivesse piedade dessa mãe. Então, assim, vira uma revolta às vezes. Tudo são fases. Agora, que a gente tem que deixar essa mãe esvaziar, igual eu disse no início da live, temos. E quando eu falo esvaziar, não é só o sentimento da falta. Às vezes é o sentimento da revolta, às vezes é o sentimento do medo, da perda. Sem falar que, eu comentei na live de ontem, que a tristeza, ela normalmente se instala no pulmão. Então, até observar o pulmão dessa mulher, por exemplo, se não está com nada, se não tem nódulos, se não tem algum problema, porque a tristeza ela vai se solidificando em algum lugar, e normalmente é nos pulmões. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Para tentar finalizar, porque o assunto é muito extenso, tentar sublimar. Como que a gente sublima? O que é sublimar? É quando eu faço algo em lembrança àqueles que partiram, como se fosse uma maneira de agradecer. Então, por exemplo, eu posso ajudar uma instituição que trabalha com pessoas com ideias suicidas, com ideação suicida. Eu posso ajudar uma instituição que trabalha com pessoas depressivas, em honra àqueles que partiram. Transformar isso em vida. Porque a tendência da pessoa que está em depressão é ficar em casa esperando a morte chegar. Né? E, obviamente, esses pensamentos negativos aceleram esse processo mesmo de morte. Por isso que tem que se procurar um profissional, por isso não tem que ter preconceito quanto à psiquiatra, porque a medicação é necessária muitas vezes, porque a química do cérebro foi alterada. É óbvio
que a química só não basta. A química, ela funciona enquanto a terapia não chega na raiz e se arruma. Por isso que não adianta terapia sem a medicação, às vezes, não adianta medicação sem a terapia. Conforme a pessoa vai evoluindo e vai tendo consciência das coisas que trouxeram essa doença, a doença vai indo embora. E a medicação vai ficando cada vez menos necessária, até o médico fazer um corte de vez. Olha, gente, que programa! Que programa hoje! A gente está falando sobre, especial, claro, finados, e trazendo o psicanalista, o Kleber Fervença, que justamente, gente, olha só, ele é especialista em luto e perdas. Então está esclarecendo muita coisa que estava aí no escuro para você, está trazendo luz ao conhecimento. A Flavinha Esteves, ela completa dizendo que essa amiga ligou para várias pessoas, pedindo perdão antes de cometer o ato, e só depois nós entendemos o motivo das ligações. Ela coordenava um grupo de adolescentes na igreja, o qual eu participava. Olha aqui que depoimento bacana aqui da Flavinha, aqui, dizendo sobre a história. Né, Até fazer um adendo aqui. Tem várias pessoas hoje, graças a Deus, dentro de várias denominações religiosas, que já entendem que uma parte é espiritualidade, outra parte é psique. E que a psique também é dada por Deus e os profissionais também são. Então, tem muitas pessoas de dentro da igreja que fizeram formação comigo, padres, freiras, pastores, umbandistas, pai de santo, porque entendem que tem que ter esse olhar mesmo mais científico também para poder dar o suporte necessário. Né? O suporte espiritual a igreja dá, mas a parte psíquica, ela não tem essa obrigação. Então já vieram atrás disso também. Legal. Eu vou fazer uma pergunta para os dois, né? Para a Dilma e para o Kleber, para eles definirem, dentro das suas áreas, o que é para você, Dilma, e o que é para você, Kleber, começando com a Dilma, primeiro avisando, o que é para você o dia de finados? E para quem está em casa, que fica bem tristinho nesse dia, pegando um gancho nas lives do Kleber, como superar esse dia? Vamos lá. Para mim, dia de finados é um dia que eu mais trabalho, energeticamente, psiquicamente. É o dia que eu mais atendo, né? Questão extrafísica, porque assim, principalmente esse período, né? E a gente está vendo aí uma questão assim, muito densificada, né? Suicídio, feminicídio e por aí vai. Então as coisas estão, a poeira está sendo varrida debaixo do tapete, é isso que está acontecendo, tá? Por isso que essa pessoa mas o planeta está ficando pior. Não, começa a focar nas coisas boas que estão acontecendo também. A mídia, ela vem sempre tacando coisas, né? Falando sobre, por exemplo, no dia de finados, aí começa aquele chororô, e vamos falar de morte, vamos falar de mortes trágicas, e vai trazendo isso. Aquela consciência que se foi, ela quer seguir o caminho dela. E aí as pessoas ficam evocando. Então, o que eu digo? Deixe os seus mortos seguirem o caminho deles. Não fique evocando. Amanhã é um dia que todo mundo vai ficar, que saudade. Você sente saudade? Ok. Mas a questão aqui é quando essa saudade, ela fica adoecida. Ela começa a ser aquela coisa do, como é que eu vou viver sem você? Continua vivendo. Você não vai poder. Quando a gente parte sozinho. Bom, então, o dia de finados, ele é um dia, na minha concepção, para o que eu penso hoje, para o que eu acredito hoje, é um dia onde a gente precisa ter mais equilíbrio emocional, ver coisas boas, ouvir músicas que elevem seu estado de espírito, seu ânimo, evita televisão com notícias práticas. Então, para mim, esse dia é o dia de você mais orar, é o dia que você tem mais que entrar em conexão com essa sua consciência, né? Com esse divino que tem dentro de ti, né? Que tem em você. É o momento
momento de você se enviar para quem foi as melhores energias, desejar, por exemplo, com minha mãe mesmo. Às vezes eu estou falando aqui, eu digo, mãe, tá beleza, tá tudo resolvido, não se preocupe, não precisa voltar para me explicar nada, pode seguir no caminho. Mas gente, isso traz leveza para a coisa, a gente dá muito peso para tudo. A morte é só uma mudança, ela é só um câmbio de dimensão. Então comece a pensar que o amor que você sentir por essa pessoa não vai morrer, não. A pessoa está vivendo, está dentro do seu coração, está dentro do seu sentimento. Então, quer que a pessoa, mas eu amava muito. Então, quer demonstrar esse amor? Se demonstre primeiro. Cuide de si, cuide da sua saúde, fique bem. É assim que você vai poder honrar quem já foi. É assim que eu honro quem já foi. Eu honro me honrando. Mais ou menos. Perfeito. Para você, Kleber. Eu concordo com a Dilma em gênero, número e grau. É a semana que eu mais trabalho também, mas é com os que ficaram. Porque, na verdade, é a semana que dispara os gatilhos, né? Realmente, como a própria Dilma disse, né? Como todo mundo está falando, aquilo que estava sendo escondido, negado, não visto, não tem como não ser. Mas eu concordo com ela quando ela diz assim, concordo com tudo que ela disse, mas principalmente o dia de finados, né, o que é para mim? Para mim, o dia de finados é para mim refletir o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque os que foram, já foram. Né? Já estão com a vida resolvida em lugares melhores que o nosso, normalmente. Né? E espero que sim. Mas independente, eu tenho chance ainda de fazer uma história diferente. Eles já não têm. Né? Então, assim, se eu posso fazer, ser mais paciente, se eu posso melhorar, se eu posso fazer os meus sonhos, o que eu vim fazer aqui nessa terra? Né? Nós estamos aqui, nós três aqui estamos fazendo um trabalho de informação. Então, eu tenho certeza que estamos cumprindo o nosso chamado de ajudar outras pessoas, seja dando informação, seja acolhendo. Então, essa é a nossa essência. Tem muitas pessoas que ainda não sabem por que vieram. E isso é um grande sofrimento. E eu vejo que, então, no lugar de fazer as coisas em função de, né, procure fazer as coisas em função do que você veio fazer, porque todo o resto vai vir. O financeiro vem, todo o resto vai se encaixando quando você sabe aonde você está e para que você veio. Agora, se você inverter a situação, né, fazer tudo em função do dinheiro, por exemplo, dinheiro é importante, claro que é importante, mas a partir do momento que eu coloco ele como os carros que levam a minha carruagem, eles podem me levar para um precipício. Agora, se eu sei para onde eu estou indo, quem leva os cavalos sou eu. Né? É sobre isso. Finados, eu acho que traz um pouco dessa reflexão também. E de valorizar quem está aqui. Quando teve o Covid, o que eu percebi? Foi um choque, foi um chacoalhão bem forte em todo mundo, de parar de achar que a morte vai ser sempre amanhã, nunca no dia de hoje. E de repente um monte de gente saudável morrendo, um monte de gente que não era nem da linha de risco morrendo. E aí isso mexeu muito com as pessoas, de entenderem realmente que a morte, na verdade, ela veio para nos ensinar. Ela veio para ensinar que aproveitem enquanto estão vivos para aprenderem e evoluírem. Então, é o que eu penso. Pegando esse gancho aí, eu tenho até uma dica, que é o seguinte, comece a praticar, eu tenho essa prática comigo, tá? Eu tô aqui, cara, se eu morrer agora, como é que eu vou morrer? Peraí. Aí eu vejo como é que tá meu emocional. Deixa eu ver se tá legal. Ixi, tô com muita raiva. Não, peraí, dá certo. Não, vou virar uma penada. Não, quero não. Tô com raiva de alguém. Ai, não, deixa eu resolver logo esse papel, tá? Deixa pra amanhã, não quero que eu saiba daqui a um segundo. Então aproveite esse momento, tá? Aí eu tava sendo a Vitor na última live do Vitor. Tem gente que quando tá morrendo, tá virando árvore. Olha que coisa mais linda, eu quero virar árvore. Cremado, aí pega as cinzas e planta uma árvore. Gente, que coisa mais linda.
mas uma simbologia belíssima. E aí você vai lá e fica abraçando a árvore, você sente saudade. Entende? É uma maravilha isso. E eu não quero relógio, não, para o povo ficar chorando, não quero nada. O povo me chamando para eu ficar, mas eu sei que faz parte, né? Isso, é o velório, Sim. você enterrar. Porque eu ouvi você falando certa vez que uma das piores coisas é você não enterrar o seu morto. Você não. Tipo assim, o pessoal desaparece. É a pior dor, né? As pessoas sempre perguntam isso, e quando eu trago isso no curso, o povo fica chocado. A dor de um pai que enterra um filho é extremamente doloroso. Mas pior que essa dor é o pai não saber o que aconteceu com o filho, se está vivo, se está morto. Né? Esse sumiço. Eu fiz um dia terapêutico agora, recente, e uma das participantes, ela não sabia dizer qual era o estado civil dela, se ela era viúva ou se ela era casada, porque o marido sumiu no rio lá do norte, tipo Amazonas, né? Então, isso sim é triste, porque aí não tem nem como se enterrar, não tem como se saber o que aconteceu e como que se prossegue a vida assim, né? Aí é mais complicado. Olha, cada história, e, gente, eu gosto de contar as histórias, inclusive minhas, agora aproveitava só o Kleber na presença aqui. A Rede Relâmpago, ela nasceu de um sonho de criança, né? Eu não era jornalista, mas sempre sonhei em ser jornalista, viu? Mas já ouvi essa história diversas vezes. Ah, eu adoro. E aí o que Pode acontece? contar quantas vezes quiser. Minha grande mola propulsora era meu pai, né? Ele era locutor profissional e ele lia os jornais em voz alta, impostava a voz, pensando que era o Cid Moreira, o Chapelin na época. E eu, pequenininho lá, via aquilo e gostava. E ali nasceu um fascínio pela leitura e por falar com pessoas. Na escola, eu era o primeiro a levantar o dedo. Eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler ali aquele ponto. Todo mundo queria também, os alunos falavam, Vitor, para ler lá na frente. E eu gostava daquilo tudo. Eu fiquei adulto e comecei a trabalhar no setor financeiro de uma empresa, nada a ver com jornalismo. Mas aí comecei a ganhar meu dinheiro e falei, vou fazer a faculdade de jornalismo. Só que nessa época, lá atrás, eu sonhava em ter uma emissora de TV. O nome dela era Rede Relâmpago. Com esse logo aqui, mesma coisinha. E aí deixei isso guardado, fui fazer a faculdade de jornalismo, trabalhando no financeiro. Ok. Estou há 21 anos, sem interrupção, trabalhando no setor financeiro, mas formado em jornalismo. Me formei em jornalismo e aí, no meu trabalho, a gente entrou na pandemia. E aí viemos trabalhar em home office. Um belo dia, estou eu futucando o Instagram, senhor Kleber, a Dilma já sabe muito bem, eu estou vendo uns amigos meus que se formaram comigo em jornalismo, fazendo lives, entrevistando pessoas. Eu falei, meu Deus, por que não agora eu fazer o jornalista Vitor Couto? E foi aí que eu comecei a fazer as lives. Só que eu queria fazer diferente. Eu queria fazer a Rede Relâmpago como se fosse uma emissora de TV. Só que aqui dentro do Instagram. Então, vou chamar algumas pessoas, alguns profissionais que entendem de alguns assuntos. Chamei um publicitário para falar de cultura, chamei uma sexóloga, 2 sexólogas para falar de educação sexual e coisas preventivas. Chamei um músico para falar de música. Chamei terapeutas para falar de saúde. E aí, enfim. Hoje somos 13. Tilma e mais 12 aqui com a gente. Que legal. Olha, Kleber, no início, lá em junho de 20, o meu pai era o primeiro a entrar nas lives. Eu dava o meu boa noite, ele era o primeiro a entrar. Entrou. Cássio Leme entrou. E aí, a Covid, infelizmente, o levou em janeiro de 2021. Quer dizer, ele viu 6 meses esse trabalho, no qual ele chegava, ficava comigo no telefone, conversando. Olha, o Bial vai te chamar qualquer dia desse para você ser entrevistado, porque você é o cara que faz lives. Eu falei, pai, está todo mundo fazendo live, dá uma coisa de louco. Mas a Rede Relâmpago vai além. Ele faleceu e, infelizmente, ele era o grande, vamos dizer assim, entusiasta desse trabalho. Fiquei por 2 meses sem fazer live alguma, quando ele faleceu, vivendo o meu luto. E todo mundo perguntou, você vai voltar às lives? Eu pensei em parar. Justamente, Kleber, pensei em dar um ponto final à Rede Relâmpago. Não tinha mais porquê, né?
aquela pessoa que tanto gostava e tanto me impulsionava desde criancinha, ela não estava mais aqui. Em homenagem a ele. E aí vai o que eu aprendi hoje com você e te agradeço. Em homenagem a ele, pela honra dele, no dia 29 de março de 2021, 2 meses depois, eu voltei a fazer as lives. Voltei e disse que era por ele. Chamei o estúdio de Estúdio Cássio Leme, em homenagem a ele. E depois vieram todos os outros especialistas também junto comigo. E esse projeto já faz 3 anos. Dentro aqui desse estúdio, vou chegar um pouquinho para cá, já mostrei para a Dilma, tem um microfone sem fio, ali, bem ali, com ele é sem fio e tem um equipamento, né, um aparelhinho, no qual ele usava, porque ele era um locutor profissional. Eu peguei da minha mãe e falei assim, mas você vai usar isso? Você vai vender? Não, então, me dá aqui. Eu vou botar lá no estúdio comigo. Aqui do meu lado tem uma caixa de som amplificada também que ele usava, né, nos trabalhos dele. Maneira de homenageá-lo. E todas as lives, a Dilma sempre manda beijo, abraço, dizendo que ele está muito bem, está muito orgulhoso desse trabalho. E é o que me impulsiona novamente, é o que a gente aprendeu hoje com você, Kleber, é o que a gente faz se sentir honrado de estar aqui todos os dias dando boa noite. E não é em vão, não. Todo mundo está vendo, a galera toda está vendo, e ele lá em cima também está aplaudindo, com certeza. Kleber, essa é a minha maneira do luto, né? E foi o que eu consegui, graças a Deus, trazer minha mãe para essa filosofia, trazer minha irmã também para essa filosofia, para que a gente abraçasse e pudesse homenageá-lo sempre. Eu estou no bom caminho, Kleber? É isso aí mesmo? É perfeito, é exatamente sobre isso que a gente está falando a live inteira. Né? Eu não sabia da sua história e como é importante a gente começar a falar a respeito disso. Porque as pessoas, senão as pessoas só escutam coisas negativas e tantas histórias ruins. E eu acho tão importante histórias como a sua, como a minha, como a da Dilma, que as pessoas entendam que tem sim uma outra maneira de honrar quem foi. E essas pessoas com certeza ficariam muito mais felizes. E isso sim ajuda vidas. E obrigado pelo seu sim, obrigado por ter continuado. Quantas pessoas vão receber essa informação, ou estão recebendo agora, ou vão ver depois, e quantos pensamentos que estavam aí, de repente, parados, com a vida parada, entendem que podem continuar, que isso sim é um ato de amor. Maravilhoso. Vamos transformar o dia de finados como o dia da honra. Vamos lá? Galera toda de casa, é o dia da honra. É o dia que você tem para honrar todos aqueles que se foram, fazer aquela homenagem bonita, né? Ouvir uma música que a pessoa gostava, né? E relembrar histórias boas, positivas, alegres, animadas, que possam trazer para o seu dia um pouco mais de leveza e poder também traduzir tudo isso em amor. É isso, né? Perfeito. Ai, que coisa boa, gente. Coisa boa falar sobre luto de uma maneira diferente, não é isso? Obrigado, Kleber, Fermenta. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Kleber também. O Dilma, seguinte, a Dilma me trouxe todas as informações aqui, ó. O Kleber fez psicanálise clínica, é formado em psicanálise clínica, estratégias terapeutas para crianças e adolescentes, master em hipnoterapia, gente, daqui a pouco ele está hipnotizando todo mundo aqui, tomem cuidado. Auriculoterapia, gente, é incrível esse trabalho. Outro dia a gente recebeu no Saúde, etc., com a Tatiana Fagundes. Aliás, beijo para a querida Tatiana. Olha, Dilma, que bebezinho lindo que ela teve. Olha, dá vontade de apertar. A auriculoterapia tem uma surpresa no final do ano, inclusive, com a Tatiana. Craniopuntura, gente, cromaterapia, reflexologia podal, isso é muito bom também. Aromaterapia, Floragibac, PNL, Practitioner, não sei se eu falei direito. Análise corporal, Practitioner, grafologia, rastresia, Bargiaxis, que também dizem que é ótimo, apometria, terapia hildegardiana. Nossa Senhora. Ele é pós-graduado em neurociência clínica, em neurociência cognitiva, neurociência em práticas psicológicas, constelação sistêmica integrada e fala de tanatologia, que foi o assunto que a gente falou hoje
Olha como que a gente tem... Dilma, ele tem que voltar, Dilma. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Oxe, eu já ia dizer aqui, vai ter segunda parte do povo. Vai ter que ter. É só chamar que a gente vem. Né, Kleber? Oxe, Para ele, né? Para ele voltar, né? Porque a Kleber. gente já está chegando ao finalzinho da live. Ah, Eu que cheguei aqui pena, através né? da Tatiana, que o Vitor falou. A Tatiana Padua é minha irmãzinha querida do meu coração. A Tatiana Fagundes, que a gente manda um beijo. Ô, Dilma, a gente está chegando no finalzinho do programa. Kleber, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu queria que vocês, por favor, mandassem beijos, abraços para quem vocês quiserem, mandassem aquela mensagem legal para a pessoa que está em casa, para a galera que está em casa que viu a gente. Vamos começar com o Kleber, que é o nosso convidado. Por favor, Kleber, fique à vontade. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui, a Edna Siqueira, a Suzana e todos os outros que estiveram aqui, que acompanham a gente, que estão sempre aí conosco. As pessoas que virão essa live depois, as pessoas que eu não conheço, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero realmente que tenha ajudado um pouco a trazer um pouco de compreensão e, mais do que compreensão, trazer um pouco de conforto e entendimento, que sim, como você disse, né? É uma questão cultural nossa, às vezes vê de uma maneira um pouco mais triste, mas dá para se mudar isso sim. Quem sabe um dia nós não chegamos igual ao México, fazer a festa dos mortos, e aí como festa e não como tristeza, né, de entender que a nossa maneira de deixá-los felizes é ficarmos felizes aqui. E isso sim vai trazer tranquilidade e prosperidade. Maravilhoso, Kleber. Ó, meu beijo, meu abraço, querido. Maravilhoso. Dilma, para você, aquele cheiro enorme. E outra, seu beijo, seu abraço para o pessoal de casa. E tem recadinho hoje? Tem. É o seguinte, meu povo, aproveitem esse dia que está saindo, né? E façam esse caminho para dentro, avalie, observe quais são as suas necessidades, o que é que você está, o que é que tem dentro de ti que precisa ser transmutado, precisa ser modificado, qual a dor que está te atingindo, trabalhe essa dor, procure ajuda, vá, busque terapeutas, psicólogos aí, que são maravilhosos, tem terapeutas também. Então, o que eu quero, tem uma frase que eu gosto muito do pessoal da Conscienciologia, que é onde tem, a Conscienciologia tem uma parte dela que eu participo, que chama CID, que é um grupo que estuda a morte, que estuda justamente esse tema, e é feito um trabalho de cima disso. E uma das frases também é: repense a morte, você vai sair vivo dela. Eu amo essa frase, eu acho muito interessante. Então, procure entender que se vocês estão aqui ainda, é porque a vida ainda tem alguma coisa para vocês. Então, aproveitem essa oportunidade, a vida passa tão rápido. Então, é rapidinho, não pensa tempo, não. Está com vontade de chorar, chora, mas faça com que essas lágrimas consigam ser feitas depois e se transformarem em sorriso. É isso. Quer fazer homenagem como o Kleber disse para mim, foi de ontem, de homenageie também. Aproveite para não focar em nada negativo, coisas pesadas, isso está muito saturado. Então, fiquem em paz, meditem, relaxem, aproveitem que os foram em determinado momento, sai, e eles estarão orando, não está lidando com outro. Ele não foi embora, ele continua sendo, e como eu falei antes. Então, se peguem desse amor, ao invés de estar na dor, do dedo, lembre-se do amor que você sentiu. É assim que você também pode trabalhar com isso. Então, querido, todo mundo, e obrigado por estarem aqui com a gente mais uma vez. É isso, gente. Olha, eu quero agradecer a Dilma também. Um cheiro para a Dilma.
Beijo também para o Kleber, para todo mundo que ficou aí em casa curtindo o nosso universo holístico. Faço o convite de se inscreverem também no canal da Rede Relâmpago no YouTube. As lives vão todas para lá. Sempre que a gente termina a live, vamos colocar a live por lá. Lá tem todas as lives desde junho de 2020. Estão lá, desde a primeira. Quero agradecer a todos que estiveram por aqui. Uma excelente noite para todo mundo. Lembre-se que no dia 2 de novembro não é dia de finados, é dia da honra. Vai, Dilma, quer falar? Tem um recado para alguém aqui que eu não sei quem é. Então, seguinte, adote uma criança. Existem muitas crianças aí precisando de um pai e uma mãe. Você que está, eu não sei quem é a pessoa, tá? Que está sentindo essa necessidade, que entende que precisa fazer isso, o recado está vindo para você. Faça esse movimento. Adote uma criança. Se você não quer conviver com essa criança, adote de uma outra forma. Adote à distância. Existem trabalhos onde fazem trabalhos magníficos. Então, se dedique ao outro, faça trabalhos voluntários, vá em hospitais, cuide de outras pessoas, esqueça um pouco a sua dor. Quando você faz esse movimento de ajudar o outro, automaticamente a sua dor. Pronto, É a mensagem da Dilma. Olha aí, atenção, hein? A adoção. Ela falou sobre adoção. Mensagem que está chegando agora pelo telegrama. A Dilma, a antena está captando. E olha aí, atenção para essa mensagem. É sempre bom, né? A gente adotar. Adotar é dar carinho, né? A gente tem alguém que precisa de carinho, a gente está adotando, a gente está conseguindo pegar e adotar e abraçar. Gente, um beijo para todo mundo, uma excelente noite. Como eu falei, lembre-se, não é dia dos finados, é dia da honra. Aprendemos isso com o professor Kleber. Beijo! Uma excelente noite para todo mundo. E para lembrar, hein? Faz live, a Rede Relâmpago faz mais que live, porque aqui a gente compartilha conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.